Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Rafael Pereira e eu estou de volta agora para uma série de 2 episódios para discutir a prevalência de lesão em praticantes de CrossFit. Bem, como eu citei, a ideia é fragmentar essa série em 2 episódios, onde em cada um deles eu vou discutir baseado em um artigo científico, ok? Nesse primeiro episódio, eu vou discutir com vocês os resultados de um artigo científico que foi desenvolvido em Portugal e envolveu praticantes de CrossFit, ok? Esse artigo ele foi publicado no The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, que é uma revista italiana, mas de veiculação internacional, ela publica predominantemente em língua inglesa e tem excelente visibilidade, um bom fator de impacto científico, ok? Esse artigo foi desenvolvido por Minghella e Vicente, são duas pesquisadoras, né, Beatriz Minghella e Patrícia Vicente. Esse artigo foi publicado em 2019, ok? Esse artigo foi desenvolvido na região sul de Portugal, onde as autoras elas descrevem que existem 5 academias franqueadas. E aí a gente aqui acaba entrando em um contexto. Por que a série intitulada Prevalência de Lesão em Praticantes de CrossFit? A gente precisa ter em mente que CrossFit é uma franquia, ok? E enquanto franquia, é um programa de treinamento, mas é uma franquia. Enquanto franquia, ela tem interesses comerciais. E então não é muito comum a gente encontrar artigos científicos que estampem o nome da franquia, porque já houve imbróglios judiciais, especificamente nos Estados Unidos, em relação ao uso do termo vinculado à lesão, estudos de lesão, mesmo que não mostre que essa prevalência seja tão alta, ok? Mas nesse caso, as autoras elas estamparam o nome, talvez por a questão de que, de fato, o estudo foi desenvolvido apenas com voluntários que treinavam em academias franqueadas. Segundo as autoras, no sul de Portugal existem 5, no período da coleta, existiam 5 academias franqueadas a CrossFit, ok? E contemplando, né, considerando todas as pessoas matriculadas nessas academias, um contingente de 385 pessoas, 385 praticantes, ok? Eles realizaram uma coleta de dados com esses indivíduos à base de questionário. Então, é um estudo que a gente chama de corte transversal, ok? Então, não foi feito nenhum tipo de acompanhamento. A ideia era avaliar a associação entre determinadas variáveis e a lesão. Então, ele não é um desenho experimental próprio para testar a influência de alguns tipos de intervenção ou procedimentos de modo geral e o que isso pode impactar em um desfecho, como, por exemplo, melhora da performance ou lesão. Mas é um estudo de associação, ok? Dos 385 praticantes matriculados nessas academias, 270 responderam o questionário. E essas pessoas, a idade delas variou entre indivíduos de 15 anos e até 53 anos, ok? Sendo que 56,3% das pessoas que responderam o questionário eram homens. Qual era o critério para a inclusão no estudo? A idade não era critério, então bastava estar matriculado e aceitar responder. Obviamente, aqueles que tinham menos de 18 anos, o termo de consentimento livre esclarecido, que é usado em toda pesquisa científica, teve que ser assinado por um responsável por esse menor de idade. No entanto, um critério que era elementar para que a pessoa participasse do estudo é que ela tivesse pelo menos 6 meses de experiência de treinamento com a modalidade de treinamento CrossFit e que treinasse pelo menos uma vez por semana. Óbvio, mas era necessário que a pessoa fosse regular, ela não seria aquela pessoa que paga lá a matrícula e aparece uma vez por mês, ela tinha que ir pelo menos uma vez por semana. Eles apresentaram a essas pessoas um questionário que era dividido em 2 partes. A primeira parte era relacionada aos aspectos da pessoa, frequência de treinamento, idade, sexo, diversas variáveis, né, próprias do indivíduo, sociodemográficas, como a gente costuma chamar, e também da característica de treino dessas pessoas, frequência semanal, estimativa de duração de cada treino, se essa pessoa fazia mais de obviamente nesse caso mais de um treino por dia, isso é computado na carga horária de treino semanal desses indivíduos, e se esse indivíduo participava de competições ou não, ou participou de competição ou não ao longo
do período, né, de toda a sua período de vivência dentro do CrossFit durante o período de 1 ano ou período de 6 meses. Pelo fato de que eles só incluíram indivíduos que treinassem há pelo menos 6 meses, eles deixam claro que a análise dos dados que são apresentados são referentes a histórico dos últimos 6 meses. E dentro dessa parte do histórico, que é a segunda parte do questionário, o histórico de lesão, ok? Desses indivíduos. O que eles consideraram como critério para lesão? Pessoas que sofreram uma lesão especificamente em treino de CrossFit e que, por causa disso, não conseguiram treinar no dia seguinte ou na próxima sessão de treino, foi impossibilitada de treinar por causa da lesão ou a dor, por exemplo, sentida em um dia de treino de CrossFit, ou uma pessoa que sofreu uma lesão, teve um quadro de dor ou coisa do tipo, numa sessão de treinamento, na sessão seguinte ela conseguiu ir treinar, mas teve que se adaptar, ela teve que realizar adaptações para conseguir treinar, isso também foi considerado como critério de lesão. Ou até mesmo a pessoa ter que procurar tratamento ou ter que parar de treinar por um período de tempo para poder tratar. Ok? Então, isso daí, para eles consideraram como critério para lesão. A pessoa sentiu uma dor durante o treino, mas na sessão seguinte voltou e treinou normal, isso não foi computado como na estatística para prevalência de lesão. Ok? Todo e qualquer estudo que você for ler sobre a prevalência de lesão em qualquer esporte, é necessário que se tenha muito claro qual foi o critério estabelecido para caracterizar a lesão. Então, por isso essa ênfase. Em relação aos resultados que eles encontraram, eles identificaram uma prevalência, né, de 22% de lesão no último ano, ou nesse caso, nos últimos 6 meses, né, do ano anterior ao questionário. Ou seja, 22% dos indivíduos entrevistados, dos 270 voluntários, reportaram pelo menos um quadro de lesão no último ano de treinamento de CrossFit. Quando foi feita uma análise considerando a carga horária de treino, foi feita uma estimativa de 1,34 lesão para cada 1.000 horas de treinamento. Esse tipo de estatística é muito comum de ser feito em estudos desse perfil, onde se avalia a prevalência de lesão em qualquer modalidade esportiva. Diversas outras modalidades esportivas que são consideradas, né, vistas como mais seguras do que o CrossFit, chegam a ter uma taxa dessa, né, de lesão para cada 1.000 horas maior que isso. Então, não é nada assustador esse valor. Qualquer modalidade esportiva que se praticar vai imputar algum risco de lesão. E nesse caso, esse risco não é absurdo, esse 1,34 lesão, né? Então, aproximadamente uma lesão para cada 1.000 horas de treino. Um outro dado interessante desse artigo é que ele confirma diversos outros artigos prévios a esse. A partir de 2013, a gente tem estudos que avaliam prevalência de lesão em pessoas que treinam CrossFit ou exercícios de alta intensidade que envolvam levantamento de peso olímpico, exercício ginástico. A articulação do ombro foi a mais lesionada. Se a gente considerar isso daí, a gente tem, em segundo lugar, a articulação mais acometida, a região lombar, ok? Então, 35,9% das lesões reportadas foram no ombro e 17,9% na região lombar. As lesões, 30,8% delas foram lesões articulares e 23,1% foram lesões musculares, ou seja, as lesões articulares com uma prevalência maior do que as lesões musculares, ok? E a região mais afetada, ombro, e em segundo lugar, lombar. Isso corrobora, ou seja, está alinhado com diversos estudos prévios que mostraram resultados similares a esse. Alguns dados interessantes desse artigo, também nos resultados desse artigo, e que é necessário muita cautela e maturidade científica para interpretar. O que eles identificaram também? Que pessoas que treinavam 2 vezes por semana ou menos, ou seja, 1 ou 2 vezes por semana, elas tiveram uma prevalência maior de lesão quando comparado a indivíduos que treinavam 3 vezes por semana ou mais. Ou seja, treinar pouco, para quem treina CrossFit, pode imputar um risco maior de lesão, uma probabilidade maior de lesão, que seria o mais adequado nesse caso, em relação a quem treina um número maior de vezes por semana, ok? Aí a gente precisa considerar aqui que pelo menos 3 vezes por semana, que foi o corte, né, o número de corte para análise nesse caso.
A gente precisa ter em mente que o quê? Uma pessoa que treine 3 vezes por semana, ela vai tender a ter um comprometimento maior do que uma pessoa que treine 2 vezes por semana. Então, ela vai tender a colocar o seu corpo em um estado de preparação, um estado que é capaz de suportar o estresse fisiológico desse tipo de treino, com uma capacidade maior do que quem treine uma vez por semana ou até 2 vezes por semana. Então, é plausível que esse resultado tenha sentido, ok? Agora vem o grande detalhe. Esse artigo também identificou que indivíduos que participaram de competição, que já tinham participado de alguma competição de CrossFit, tinham uma prevalência menor de lesão, uma chance menor, uma probabilidade menor de ter lesão em relação a indivíduos que nunca participaram de competições. Uma pessoa que lê isso daí pode imediatamente pensar assim, então significa que quem compete no CrossFit tem menos probabilidade de se lesionar do que quem não compete? É necessário a gente fazer uma análise daí o seguinte, conjunta com o resultado citado anteriormente. Uma pessoa que se propõe a ir a uma competição de CrossFit dificilmente vai ser uma pessoa que treine 1 ou 2 vezes por semana. Vai ser uma pessoa que tende a se preparar mais, porque ela sabe que o desafio vai ser grande. O estresse fisiológico, o estresse físico vai ser muito grande. Então, não significa que competir no CrossFit promove ou proporciona algum nível de proteção contra a lesão, ok? Mas sim, a reflexão que talvez seja mais cabível aí é que uma pessoa que tem uma dedicação maior ao treinamento e aí há um viés, uma tendência de que uma pessoa que seja mais comprometida com o treinamento também promova ajustes nutricionais adequados para isso, talvez até um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, para que ela consiga suportar esse estresse de treinar 3, 4, 5 vezes, 6 vezes por semana, ok? Então, fica aí as dicas, né, em relação a esse trabalho, e esse é o primeiro numa série de 2. O segundo artigo ele é complementar a esse, ok? Espero que tenha sido útil para você. Grande abraço.